Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe. Venha fazer parte da família ICEGEC. Nunca é tarde para ser feliz. Qualquer faixa etária, em um determinado momento, necessita da intervenção de Jesus. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nos fala de um moço, nos fala de um jovem. E quando se fala de um moço, quando se fala de um jovem, se fala de vida, se fala de saúde, se fala de vigor. Mas esse texto nos fala que este jovem perdeu a sua vida. E ele estava sendo conduzido para o sepultamento. Mas a presença de Jesus no caminho deste jovem trouxe de volta a sua vida. Querido, não importa a situação que você está vivendo, o que importa é que você precisa da intervenção de Jesus. E Jesus está sempre no caminho dos necessitados para poder intervir sobre aqueles que precisam da sua ajuda e devolver a Ele os sonhos, enfim, aquilo que morreu em sua vida. Eu sou o pastor Silosmar, este é um programa da ICEGEC, uma igreja celular.